General Abner, quanto tempo. Que bom te ver, meu irmão. Êxodo 14, segundo livro da Bíblia. Exodo. Todos sem Bíblia? Êxodo 14, amém? Verso 10. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente, que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas, Moisés, se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém. Até o verso número 16. Chegamos numa época do ano que não falta muito, falta pouco, né? Falta muito pouco para se findar o ano de 2016. E normalmente quando chega nessa época do ano, né? Pelo menos o Brasil diz que quando chegam nessa época do ano, agora só em março, né? Para tudo. Natal, Ano Novo, o que mais? Carnaval. O Brasil não funciona. As empresas param de funcionar, né? Os funcionários ficam em marcha lenta. Tudo fica num ritmo desacelerado, né? Aqui no Japão é um pouco diferente, porque o fechamento das empresas se dá em final de março, começo de abril, né? O ano fiscal é um pouco diferente. Mas não comparando com uma empresa, mas se nós olharmos para a nossa vida, é lógico que quando se trata de uma passagem de ano, nada mais é do que uma data. Nada mais é. Os dias são os mesmos, a segunda-feira é a mesma, a sexta-feira é a mesma, o sábado é o mesmo, o domingo é o mesmo. Somente a contagem romana, né? Somente a contagem dos dias, dos anos, se mudam. Porém, os dias são os mesmos 365 dias ou 366 dias, são os mesmos, muda nada. Mas, não tem como, chega nessa época do ano, a gente dá uma parada para começar a analisar o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente deveria ter feito, o que a gente não deveria ter feito. A gente começa a fazer um balanço, a gente começa a fazer uma análise da nossa vida. E num todo, não somente na área profissional, não somente nas nossas coisas financeiras, não somente nas áreas financeiras, mas num todo, até mesmo espiritualmente, até mesmo para com Deus. Nós paramos e fazemos um balanço. E se você parar agora para pensar, não vai falar isso, senão você vai ficar com vergonha, eu também. Né? Se a gente parar para pensar o que a gente fez, vamos ficar a desejar. Porque nós poderíamos ter feito muito mais. Muito mais. Mas nós não fizemos.
Mas algo nos impediu que nós pudéssemos fazer algo a mais para o Senhor, que nós pudéssemos fazer algo a mais para Deus que nós não fizemos, que nós deixamos de fazer. Não, mas agora vai virar o ano 2017, é vida nova, é ano novo, coisas novas. Como é que foi o final de 2015? Henrique, como é que foi? As mesmas palavras? Os mesmos votos? Vai ser diferente, 2016 vai ser diferente. Eu entro com o pé direito, sai para lá, né? Nós paramos e começamos a fazer uma análise, um balanço, mas nós podemos ver que sempre a mesma história. Nós fazemos os mesmos votos, nós fazemos os nossos mesmos projetos, os nossos mesmos alvos, porém, quando nós chegamos no final do ano, nós podemos ver que deixamos a desejar. Que nós não alcançamos nossos objetivos, nós não alcançamos nossos alvos. Os nossos projetos que nós fizemos, muitos deles deixamos a desejar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver muitos ensinamentos, nós podemos tirar muitos ensinamentos que vêm nos edificar, que vêm nos mostrar o porquê que nós não fizemos algo a mais para o Senhor, o porquê nós não fizemos algo a mais para Deus. Quando nós falamos, na Bíblia Sagrada, quando ela fala de igreja, ela está falando simplesmente do povo de Deus. Ela está falando simplesmente do arraial de Deus, do Israel de Deus. Povo esse que caminha ao lado do Senhor. São famílias, são homens, são mulheres, são crianças, são adolescentes, são jovens, adultos, idosos, que pelos séculos, logo após a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo sobre aquelas vidas, tem procurado viver os ensinamentos, né, que Jesus Cristo nos deixou, que os profetas nos deixaram. A igreja começou pequena em Jerusalém. Quando nós olhamos para a igreja, ela começou pequena. E ela foi se estendendo para a Judéia, para a Samaria, e hoje alcança os confins da terra. Está por todo lugar espalhado. Todos os lugares. Agora, quem faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja? Você faz parte da igreja? Você faz parte da igreja? Amém. Nós fazemos parte da igreja. Todos nós que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, faz parte da igreja. Somos a igreja. Identificando a igreja como um povo que caminha com Deus, que caminha ao lado do Senhor, procurando seguir os ensinamentos de Jesus, nós logo lembramos do povo de Israel. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver o povo de Israel. Um povo escolhido, um povo chamado por Deus, um povo amado por Deus. Quando nós abrimos a Bíblia em Êxodo, nós temos essa bela narrativa da libertação deste povo escolhido, da escravidão do Egito. O texto que nós lemos relata um dos mais importantes, talvez, momentos da história de Israel. Um dos momentos mais importantes. Depois de estarem ali servindo o Egito, mais de 400 anos de escravidão, Deus usa o seu servo Moisés para tirar o seu povo da terra do Egito, para libertar o povo daquela escravidão. Faraó, porém, não queria permitir a saída do povo, porque afinal de contas eles serviam ao Faraó, eles faziam muito para Faraó, mas Faraó não queria permitir o povo sair da terra do Egito. Foi preciso Deus derramar a sua ira, derramando sobre a terra do Egito 10 grandes pragas que todos nós conhecemos. E depois disso, Faraó, ele não resistiu mais e eles saíram. O povo saiu do Egito. O povo finalmente conseguiu a sua libertação do Egito. Diz a palavra que 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saíram caminhando pelo deserto. Diz a Bíblia que eles encontraram pela frente o Mar Vermelho. O Mar Vermelho estava à frente e eles pararam por ali. E Faraó saiu com toda a sua fúria atrás do povo, com seu exército para o quê? Matá-los. Tamanha era a fúria de Faraó.
Tamanha era a fúria de Faraó. Essa história que nós lemos do Êxodo 14, né? Êxodo capítulo 14, nós vamos tirar alguns ensinamentos para a nossa vida hoje. Nós vamos ver o que tem nos impedido de fazer algo a mais para o Senhor. O que nos impediu de nós realizarmos algo a mais para Deus. O que tem nos barrado, o que tem nos impedido de darmos um passo a mais para o Senhor. Trazendo para a nossa realidade hoje, como igreja e como membros de uma igreja, do corpo de Cristo, né? Como Deus ele agiu naquela situação, como isso pode nos ensinar hoje, há tanto tempo depois desse episódio. A primeira coisa que nós podemos ver aqui, né, nesses versículos, né, verso de número 15 diz que então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que marchem. Marchar para onde, meu irmão? Marchar para onde? À frente tinha o quê? Água. Água. E se eles eram igual eu, tinha medo de água, igual gato, né? Medo de água. Mas nós podemos ver aqui Deus ensinando algo. Nós podemos tirar uma lição importante para as nossas vidas hoje. Deus, ele repreende a inércia do povo. Deus, ele vem repreender a inércia do povo. Quantos aqui já passaram por uma situação tão delicada que ficou paralisado? Que ficou sem atitude, sem algo para fazer? Quantos aqui já passou por situação que não ia nem para frente nem para trás? É como aquele jegue, né, que empaca, aquele burro que empaca, fica paralisado. Pode descer o reio nele que ele não vai sair dali. Ele empacou, parou, está parado, está paralisado. Ele não vai sair daquele lugar. Assim muitos de nós ficamos sem ação, sem atitude, diante de situações difíceis. Diante de situações que, ao nosso ver, aos nossos olhos, parece que é o fim, parece que não tem mais solução. Moisés levou o povo seguindo uma ordem de Deus. O povo foi seguindo a Moisés com o quê? Diz a palavra que uma nuvem seguia. Uma nuvem seguia, mostrava a direção que o povo devia ir. Uma nuvem mostrava o caminho que eles deveriam seguir. Era uma direção dada por quem? Por Moisés? Sim, mas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Deus estava guiando o povo. Mas chegou numa situação, num momento que eles ficaram paralisados. Em nossas vidas também é a mesma coisa. Há muitos momentos da nossa vida que nós nos paralisamos. Nós ficamos parados, enfrentamos situações que pensamos que é o fim. Há uns 2, 3 anos, né, pastor? Passei por uns momentos difíceis, que para mim fiquei paralisado. Eu não sabia que atitude tomar, eu não sabia que decisão tomar. Eu não sabia o que fazer. Tamanha era a situação que me envolvia. Assim também é nós. Assim também somos nós. Quando uma situação adversa vem sobre nós, nós ficamos paralisados, que nós não sabemos o que fazer. Se para cá vai ser pior, se para lá vai ser pior. Você não sabe o que fazer. E o povo estava ali naquele momento. Mas Deus vem dizer: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, por que você está clamando a mim? Ei, diga aos filhos de Israel que marchem, que sigam avante, que sigam à frente. Mas é a nossa mentalidade humana. Seguir para onde? Seguir para onde? Talvez aqueles que soubessem nadar poderiam nadar o quê? 5 quilômetros, talvez. Não iria muito longe. Acho que nem isso. Mas é aqueles que não sabiam nadar. Iam fazer o quê? Se fosse igual eu, ia ficar só na beirinha ali, né, Armando? Só pisando na água. Mas se fosse o pastor como um peixe, já um pouquinho mais longe. Mas também não haveria muita solução. Mas o próprio Deus disse: por que clamas a mim?
Por que clamas a mim? Manda o povo ir avante. Manda o povo marchar. Manda o povo seguir em frente. Manda o povo ter fé. Agora, nesses momentos difíceis, se é uma palavra, se é uma atitude que a gente não tem muitas vezes, é fé. Porque a fé já se acabou. A fé, ela se extinguiu. Não existe mais solução. Eu não sei mais o que fazer. Talvez nós tenhamos passado por isso este ano. Muitas indecisões. Não sabemos o que fazer. Muitos desafios. Muitos problemas que estavam à nossa frente. Muitas coisas que nos impediram de ir avante. Mas Deus vem dizer para você nessa noite: por que clamas a mim? Por que está clamando a mim? Vai em frente, meu filho. Vai em frente, minha filha. Caminhe em direção ao alvo. Eu estou mostrando a direção. Caminhe em frente. Deus, Ele tem nos dado as ferramentas necessárias para que nós caminhemos. Mas muitas das vezes nós olhamos para aquilo que Deus tem nos dado e nós... Não, mas Deus, isso é muito pouco, sabe? Eu preciso um pouco mais, eu preciso, sabe? Eu quero um pouco mais, eu necessito um pouco mais. Deus está dizendo para nós, queridos, a minha graça te basta. Aquilo que eu tenho dado para você, aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos, é o suficiente para você, é o suficiente para nós caminharmos, é o suficiente para nós irmos à frente. A única coisa que o povo tinha nas suas mãos naquele momento era a fé. Era a fé. Porque se eles estavam caminhando segundo uma ordem de Deus, segundo uma direção de Deus, em certo momento eles haviam tido fé. Eles haviam tido fé. Eles haviam crido em uma palavra de Deus, do próprio Deus. Mas chegou no momento em que a fé se extinguiu. E a inércia tomou conta do povo. Do povo. Eu fico imaginando Moisés naquele momento, naquela situação. Hein, pastor? Todo mundo olhando. Você é o culpado. Você é o culpado, Henrique. Você é o culpado, cara. Você é o culpado. Você nos trouxe até aqui para nós morrermos aqui. Eu não falei para você que era melhor a gente ficar lá servindo no Egito? Eu fico imaginando a pressão que estava sobre Moisés. Não deveria ser fácil, não. Não era 1, 2, 3, 4, não. Era uma multidão. Só 600 mil homens. Eu fico imaginando. Tamanho era a pressão sobre Moisés. Porém, aquele que é dirigido por Deus, querido. Aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo da promessa. Pode estar na situação que for. Pode estar no momento que for. Se tiver fé suficiente para olhar à frente, para dizer: Deus, eu confio na tua palavra. Deus, eu confio no teu chamado. Deus, eu confio que o Senhor há de ser comigo. Creia na palavra que Deus tem dado para você. Siga em frente, caminhe em frente, marche em frente. Mas aí Moisés também entrou no mesmo bolo. E tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar. Estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio dele. Passem pelo meio dele. Eu fico imaginando aquela cena. Eu fico imaginando Deus ali falando com Moisés, e o povo ali ao redor de Moisés, dizendo para ele: porque eu vou fazer. Não é você, Moisés, mas é eu que vou fazer. Diga ao povo que eles verão o livramento que eu vou dar. Diga ao povo que esses egípcios que eles estão vendo aí, esse exército, esse faraó, a última vez que vocês estão vendo eles vão ser extintos. Deixa eu dizer alguma coisa para você, meu irmão, nessa noite. Aquilo que talvez tenha impedido
eu e você, de caminharmos, de irmos à frente, de caminharmos à frente. Deus está dizendo para você nessa noite: é a última vez. É a última vez que você está enfrentando isso. É a última vez que Deus está dizendo para você: não mais a sua vida. Não mais. Nada mais vai fazer você ficar paralisado. Nada mais. Nada mais vai fazer você ficar numa situação sem atitude. Nada mais vai fazer você ficar numa situação de inércia. Nada mais. É a última vez que você está passando por isso. Deus está dizendo para nós nessa noite, queridos. Se você crê nessa noite, porque Deus é quem vai fazer. Deus é quem vai fazer. E Ele vai ser glorificado. Ele quem vai ser glorificado. Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Deus já tem dado uma ordem para mim e para você. Deus já tem liberado uma palavra para mim e para você. Mas o problema é que muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. O problema é que muitas vezes nós não damos ouvido àquilo que Deus está realmente dizendo para nós. Ah, é, Deus? Mas tem que fazer isso mesmo? Não, mas é isso mesmo? É rede jovem todo mês? É isso. Rede jovem todo mês. Rede homens todo mês. Rede mulheres todo mês. É caminhar em frente. É sair de uma situação de inércia. É fazer algo a mais para o Senhor. É tomarmos tirarmos a mão do conforto e colocarmos as nossas mãos na obra de Deus, na obra do Senhor. Porque Deus já tem dito que vai nos dar a vitória. Porque Deus já tem dito que Ele vai ser glorificado. Deus tem dito que Ele vai nos honrar. Não são os homens que vão nos honrar, mas é o próprio Deus, é o próprio Senhor. E tu levanta a tua vara. Levanta a tua vara. Quando nós olhamos aqui para Moisés, quando nós podemos ver a figura de Moisés com o seu cajado, isso vem nos mostrar que ele era autoridade. Ele era autoridade. Por mais que o povo se levantasse contra Moisés, por mais que o povo endurecesse o seu coração para aquilo que Deus havia ordenado, Moisés, ele era autoridade. Moisés era aquele que estava escolhido. Afinal de contas, foi Moisés que libertou o povo. Foi Moisés que libertou o povo. Mas o problema é que muitas das vezes, nós começamos a questionar. Como o povo começou a questionar. Como o povo começou a murmurar. Muitas das vezes, eu não faço isso, né? Ninguém faz isso, né? Amém? Glória a Deus. Mas muitas das vezes nós nos pegamos na mesma situação. Na mesma situação. Não, mas Henrique, verdade, cara? Todo mês? Não, mas sabe o que é, meu irmão? É que todo mês vai ficar puxado, meu. Todo mês vai ficar difícil. Todo mês vai ter que se esforçar, se empenhar, vai ter que... Não vou fazer isso não. Eu vou vir quando eu quiser, tá? Eu vou vir quando der. Eu vou fazer quando eu... Sutilmente, sabe, a gente começa a murmurar. Sutilmente a gente começa a questionar o nosso líder, questionar a nossa autoridade. Questionar o sacerdote. Começamos. Mas não somente questionar, não tem problema questionar. O problema é quando nós caímos em murmuração. Quando nós começamos a reclamar. Aí você pode dizer, mas irmão, reclamar pode. Murmurar pode. A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que é pecado.
E tudo que é pecado é contra Deus. É contra Deus. Então, todas as vezes que nós nos pegamos, não somente dentro da casa do Senhor, somente se tem um exemplo, não estou dizendo que está acontecendo isso, não, nada disso. Mas muitas das vezes nós nos pegamos murmurando, reclamando do nosso trabalho. Nós pegamos murmurando do nosso chefe, da nossa autoridade, do nosso líder. Não, mas esse cara tá louco. Esse cara podia fazer as... Nós nos pegamos. Não, mas ele quer que eu faça isso? Não tem como. Não, mas por que ele não vem fazer? Por que ele não vem aqui fazer? A gente pega. O meu chefe, meu rancho, ele é japonês, Shain da fábrica. Muitas das vezes, eu não vou esconder não, queridos. Eu murmuro sim. Eu peco também, como você, como nós. Eu pego murmurando, reclamando do meu chefe. Sutilmente, não, mas é que a gente fala brincando, né, pastor? Brincando. Estamos murmurando. Estamos murmurando contra uma autoridade. Não importa se ele não é cristão, não importa. É uma autoridade. A Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades. Nós devemos respeitar as autoridades. Não, mas ele não tem discernimento da Bíblia. Não importa. Seja governante, seja quem for. Se for uma autoridade. Mas o povo estava murmurando, reclamando contra Moisés. Estavam murmurando contra Moisés. Por que, Moisés? Por que você nos trouxe até aqui? Mas Moisés, como um homem que tinha a presença de Deus, um homem que tinha discernimento daquilo que Deus havia chamado para a vida dele, ele disse: não temais, não temas, não temas, porque hoje vocês virão o livramento do Senhor. Hoje vocês verão. Mas ele dá uma palavra importante. Deus dá uma palavra muito importante que se a gente passar batido, a gente nem percebe. O que diz aí? Estejais quietos. Quantas vezes é difícil a gente se calar? Quantas vezes é difícil a gente ficar quieto? Acalme-se. Porque vocês verão o livramento do Senhor. Mas muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Não vou esperar nada não, eu quero fazer do meu jeito. É assim que se faz. Eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. Estais quietos. Povo, estais quietos. Fiquem quietos. Que vocês verão o livramento que hoje o Senhor dará a todos nós. Porque o Senhor é quem peleja por vós. Portanto, fiquem quietos, fiquem calados. Fiquem calados. Quanta coisa difícil é a gente ficar calmo numa situação adversa. Como é difícil a gente se acalmar, se aquietar. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos aquietar o nosso coração para ouvir aquilo que Ele tem para nós, para ouvir a doce voz do Espírito Santo. Mas quando nós estamos numa situação adversa, queridos, realmente, a gente não quer se aquietar, muito pelo contrário. A gente fica mais agitado ainda, mais agitado. Outra coisa que Deus ele vem nos ensinar é que Deus ele pede uma ação. Deus ele vem pedir uma ação. Olhando para quê? Atrás vem o quê? Vem um exército. Para trás, para frente, só água. Mas Deus ele vem pedir uma ação ao povo, olhando para o futuro, olhando para a frente, olhando para a frente. Diz aos filhos dos homens de Israel que marchem. Ou seja, vão à frente. Afinal de contas, não tem como marchar para trás, né? Em general. Não tem, né?
Não tem. Diga ao povo que marche. Diga ao Israel que marchem. Quantas vezes em meio às dificuldades, nós esperamos que Deus ele faça tudo. Deus, você tem que fazer tudo. Tudo. Inclusive a nossa parte. Inclusive a minha parte, Deus, você tem que fazer, sabe? Porque eu não vou fazer, não. Não. No mesmo versículo de número 15, nós temos uma outra aplicação que nós podemos aplicar na nossa vida para ter uma resposta de Deus. Diga ao povo que marche. Em meio às dificuldades, há sempre uma parte da solução que cabe a nós. Solução daquilo que está à nossa frente cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós. Porque a nossa parte Deus nunca vai fazer. A nossa parte Deus nunca vai fazer. A parte que cabia ao povo naquele momento era o quê? Marchar. Deus não podia pegar a perna de cada um e sair. Não, carregando, não. Não. Deus, ele abriria o mar. A parte do povo era o quê? Marchar. A parte do povo era caminhar. Assim como a igreja, como o povo de Deus, cabe a todos nós agirmos, termos uma atitude. Deus ele pede ação, Deus ele pede envolvimento, Deus ele pede participação. Deus ele pede um pouco de coragem. Deus ele pede um pouco de ousadia. Deus ele vem pedir um pouco de intrepidez, mas também ele vem pedir um pouco de consagração, de santidade. Você está fazendo a sua parte? Nós estamos fazendo a nossa parte? Deus certamente está fazendo a parte dele. Deus certamente está fazendo a parte dele. Sabe por que muitas vezes nós não vemos resposta? Sabe por quê? Deus ele está fazendo a parte dele. O que cabe a Deus fazer, ele está fazendo. O problema é que nós não fazemos a nossa parte. O que cabe a mim e a você fazer, nós não fazemos. Nós não fazemos. Derrubar o gigante era parte de quem? Parte de quem? De Deus. Derrubar Golias era parte de quem? De Deus. Agora pegar uma pedra, lançar com a sua funda, era parte de quê? Parte de Davi. Era parte de Davi. Derrubar as muralhas de Jericó, era o quê? A parte de Deus. Agora, rodear, andar as muralhas, em volta das muralhas, era a parte de quem? De Josué e o povo. Deus ele sempre vai agir numa cooperação, numa participação minha e sua para com Deus. Deus ele nunca vai fazer tudo, completamente tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. Diga para o seu irmão, faça a sua parte. Faça a sua parte, meu irmão. Mandar fogo do céu era parte de quem? De Deus. Agora desafiar os profetas de Baal era parte de quem? De Elias. De Elias. Faça a sua parte, meu irmão. Fechar a boca de leões era parte de quem? De Deus. Agora, boa parte. Orar 3 vezes ao dia era parte de quem? Daniel. Era parte de Daniel. Ou seja, Deus ele sempre vai agir quando nós também tomamos uma atitude do quê? De ação. De fazermos algo. De sairmos daquele momento de inércia. Deus vai dizer, diga aos filhos de Israel que marchem, que façam a sua parte, porque eu vou abrir o mar. Porque eu vou abrir o mar. Buscar a glória de Deus, buscar o poder de Deus, é a nossa parte. É a minha, a sua parte. Agora, te usar com glória, com muita unção, é a parte de Deus. É a parte de Deus. Mas para isso nós precisamos buscar. Nós precisamos ir em busca daquilo que nós precisamos. Orar de madrugada é o quê? É a minha parte. É a sua parte. É a nossa parte. Mandar vitória na sua vida, na minha vida, é a parte de quem? De Deus. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus ele vai fazer a parte dele.
Deus vai fazer a parte dele. Faça a sua parte, meu irmão. Faça a sua parte. Que Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele. Tinha uma historinha, eu creio que vocês já até ouviram por aí, né? Daquele homem que era um filho de Deus, estava todos os dias na igreja, louvando, adorando, ofertando, dizimando, vigília, oração, evangelismo, tudo, fazia tudo, estava presente todos os dias, todos os cultos, fiel a Deus, mas aí num dia ele saiu para uma viagem, essas viagens igual o pastor gosta de fazer, essas viagens aventureiras, alto mar, né? E ele foi naquele navio, ele entrou naquele navio, e havia uma tripulação naquele navio, e chegou lá no meio daquela imensidão de água, uma tempestade tomou conta, né? E o navio, ele dava cada inclinada que as águas pareciam que ia engolir ele, né? As ondas, tamanho, a força das ondas. E todos que estavam ali falavam, a gente vai ter que sair desse navio porque não vai ter jeito. Não vai ter jeito, vamos subir nesses botes e coloque o colete, vamos sair. Mas aquele homem falou, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no meu Deus, Ele vai me salvar, Ele vai me livrar, Ele vai me ajudar, Ele vai me tirar dessa situação, eu vou ficar aqui, eu não preciso sair nesse bote, eu não preciso de colete salva-vida, não preciso, deixa eu aqui. E aqueles homens, os tripulantes saíram, todos saíram, e rapidamente chamaram pelo socorro, e o socorro veio, a guarda costeira veio, e eles subiram naquele navio e falaram, vamos sair daqui, porque esse navio não vai aguentar muito tempo, ele vai afundar, não, eu vou ficar aqui, o meu Deus vai me tirar daqui, Ele vai. E de repente veio, chamaram um helicóptero, o helicóptero desceu com aquela escada, e o homem veio, vamos subir, vamos sair daqui, não, eu vou segurar aqui, que meu Deus vai me livrar dessa situação. Final da história, muriu o homem, afogado naquele navio. E aí chegou no céu, oh, Deus, eu cria tanto no Senhor, eu ia na igreja todos os dias, eu estava servindo ao Senhor, eu estava fiel, eu dizimava, ofertava, eu estava todos os dias na tua casa, e o Senhor disse que não me deixaria nem uns dias da minha vida, e Deus, o Senhor me permitiu morrer afogado naquele mar, água salgada. Filho, eu mandei guarda costeira, eu mandei helicóptero, eu mandei tudo que era preciso para te salvar. Você não quis, você está aqui hoje. Queridos, Deus, Ele pede nossa participação, Deus, Ele pede a sua ação, Deus, Ele pede uma atitude minha e sua, de nos mover, de ir em direção, de sair daquele problema, de sair daquela situação que está nos envolvendo, aquele momento de dor, de angústia. Semana, falar em dor, eu passei por uma situação bem interessante. É vivendo e aprendendo, queridos. Vivendo e aprendendo. Cheguei em casa do trabalho, e quando chego em casa, né, cansado, faz 2 horas todo dia, chega sol daquele jeito que vocês sabem, né? E chega em casa, não tem jeito, queridos. Quem tem criança sabe. É uma alegria tremenda, toma conta. Aí você não toma banho, vai brincar com as crianças, e fica de 4, eles, é paco-paco, e sobe. E aí já montou a Yuna, o Naoki e a Larissa, os 3 nas costas. Ninguém mais um, né? Tá vendo? Ninguém mais um. Subiu os 3 em cima das costas e aquela alegria, e vai paco-paco. Essas horas,
pai tem que ser assim, tem que ser 1001 utilidade, né? Tem que ser bombril, né? E vai, aquela alegria. E eu fazia isso, a Larissa, ela pendurava assim, segurava. Mas chegou um momento, meu, que eu tava assim, né? Subia assim. Aí ela soltou. Caiu. Pá! Roxo. Mas senti uma dor. Ai! Minha esposa só dando risada. Você não sabe o que é dor, filho. Você não sabe o que é dor. Homem não sabe o que é dor. Eu falava, quebrei. E nada, eu conseguia mover o coração. Eu falei, nossa, que isso? As lágrimas desciam, ai, quebrou. Aí chegou um momento que ela falou, pá, parece que o negócio é sério, sabe? Aí ela foi, pegou um remédio, ela começou a passar, né? E só quem é mulher aí sabe o que é dor, né? O homem nunca vai saber o que é dor. A verdade é essa, né? Vivendo e aprendendo. E eu lá naquela, né, eu não estava fingindo, tá? Eu não estava fingindo, mas estava muito dolorido. Estava muito dolorido. Eu não conseguia mexer os dedos. Né? Tá roxo. Se quiser depois eu te mostro. Tá roxo. Né? Mas não importa a dor que você esteja passando. Não importa. Se bem que só mulher sabe o que é dor. Não importa a dor, a aflição, a angústia, o momento, aquilo que está te envolvendo, não importa. Não importa. Se nós fizermos a nossa parte, mesmo nesses momentos difíceis, Deus está fazendo a parte dele. Deus está agindo em meu e seu favor. Deus está se movendo em nosso favor. Porém, Ele precisa ver uma atitude nossa de querer uma mudança, de desejar uma mudança, de querer que aquela situação ela se transforme em algo de alegria, de motivação. Por que clamas a mim? Manda o povo marchar, Moisés. Eu já não disse para vocês que vocês verão o meu poder, a minha glória? Vocês não verão o meu livramento? Manda o povo marchar, manda o povo caminhar. Porque quando Deus ele vem orientar as nossas vidas, quando Ele vem trazer uma orientação, quando Ele vem nos ensinar, mas Ele vai também capacitar. Não, mas Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo se mover nesse momento. Deus Ele capacita. Deus Ele capacita. Deus Ele vem nos fortalecer, Ele vem a cada dia nos fazer desejar algo a mais. Ainda que aquela situação esteja tão difícil, Deus Ele sempre vai vir em nosso favor. Sempre, sempre. Nós vemos com frequência na Bíblia, se nós abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia, nós podemos ver com frequência Deus capacitando, Deus usando homens e mulheres para conduzir o seu povo à vitória. Povo à vitória. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, especificamente, nós podemos ver que o povo de Israel era isso aqui, ó. Ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. E não é muito diferente de nós também não. Nadinha diferente. Nada mudou daquele tempo para cá. Hoje nós estamos com fogo. Amanhã nem tanto fogo. Hoje nós estamos com unção, amanhã nem tanta unção. Hoje nós estamos com fé, amanhã nem tanta fé. Somos iguais. Somos iguais. Nós não somos nada diferentes. Mas nós podemos ver que Deus ele sempre usou, Ele sempre capacitou. Deus ele sempre vai usar aqueles que desejam mudança, que anseiam por mudança. Nós vemos aqui o próprio Deus capacitando Moisés. O próprio Deus capacitando Moisés. Moisés, verso número 16. Tu levanta a vara, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Deus estava dando uma ordem. Deus usou as mãos e o cajado de Moisés. Deus usou.
Será que queremos servir a Deus para que a igreja ela cresça realmente? Para que a igreja do Senhor, para que o corpo de Cristo ela venha crescer a cada dia mais, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo? Será que nós queremos ser usados? Para isso nós precisamos deixar que Deus venha usar as nossas mãos, usar as suas mãos. Deixa Deus usar o que você tem. Não, mas Deus, eu preciso me formar para... Não, é o que você tem nas suas mãos. Aquilo que Deus tem te dado. Não, mas é tão pouco, e esse pouco Deus vai capacitar. Deus vai capacitar. Deixa Deus usar as suas mãos. Deixa Deus usar. Deus, ele usou as mãos de Moisés. Com o quê? Com o que ele tinha na mão. O que ele tinha na mão? Um pedaço de pau, um pedaço de um cajado, uma madeira, uma vara. Aquilo que Moisés tinha nas mãos, Deus usou. Deus estende. Moisés, estende a sua vara. Ordene. Ordene. Porque Deus, ele quando chamou Moisés, Êxodo capítulo 4, quando Deus chamou Moisés, quando Deus falou com Moisés, através daquela sarça ardente, né, do deserto, Moisés, Deus perguntou, o que é isso que tem nas suas mãos? O que é isso que tem nas suas mãos? Deus está perguntando para mim e para você nessa noite, o que tem nas suas mãos? O que tem nas nossas mãos para que Ele venha nos usar? Nos usar. Porque haverá um dia, diz a Bíblia, em que haverá um dia que eu e você, nós haveremos de comparecer ao tribunal de Deus, ao tribunal divino. E também nós ouviremos, né, do Senhor. O que tem nas mãos? O que você tem nas suas mãos para me apresentar? O que nós temos nas mãos para apresentar? Moisés, ele tinha uma vara. Moisés, ele tinha um cajado. Mas quando nós chegarmos perante o tribunal de Deus, essa pergunta vai ser, quantas almas você tem nas suas mãos? Quantas vidas você tem nas suas mãos? Quantas você tem para apresentar? O que nós temos para apresentar ao Senhor? O que tem nas nossas mãos para nós apresentarmos ao Senhor? Se nós queremos realmente que um 2017 seja diferente, as nossas atitudes vão ter que ser diferentes. As nossas ações vão ter que ser diferentes. Nossos momentos de inércia vão ter que ser diferentes. Ou vão ter que ser transformados. O que nós temos nas nossas mãos? O que nós temos nas nossas mãos? Pilatos, quando estava naquele julgamento, ele tinha apenas uma toalha em suas mãos para limpar, para estar livre daquela condenação. Os soldados, quando foram crucificar Jesus, eles tinham os cravos, martelo. Mas Jesus, quando estava crucificado, estava um buraco nas suas mãos, para que hoje a minha e a sua salvação desse direito à vida eterna. O que nós temos nas nossas mãos para apresentar ao Senhor? Essa é uma pergunta que Deus deseja fazer para cada um de nós nessa noite. Noite essa que não tem visitante, todos crentes, todos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Mas o que nós temos para apresentar ao Senhor? O que nós temos nas nossas mãos para apresentar ao Senhor? Será que nós queremos
realmente que Deus venha nos usar? Será que nós temos? Moisés, ele sabia da sua autoridade, do seu chamado. Ele não duvidou jamais. 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 E ele fez tão somente aquilo que Deus ordenou. Nós podemos ver Deus honrando a sua palavra. Deus honrando aquilo que ele havia prometido. Mas se Moisés não tivesse estendido a vara, se Moisés não tivesse ouvido, mas eu e você, queremos dar ouvido à voz do Espírito Santo? Queremos realmente dizer, Deus, não é somente porque vai virar um ano, não é somente porque vai se começar um novo ano. Não. Não. Mas tem que ser todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Como o pastor disse, a nossa bateria, talvez espiritual, por chegar no final do ano, esteja no limite. Limite. Talvez esteja dizendo aí para você, você quer acionar o modo de economia? Você quer acionar aí um modo para economizar um pouco mais sua bateria? Para que chegue pelo menos até o... Ou talvez de muitos até já acabaram. Não sei. Não sei. Mas é noite de nós dizermos, Deus, nós estamos aqui e queremos ser usados pelo Senhor. Desejamos ser usados pelas suas mãos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar.